existe algo muito interessante sobre a forma como pensamos. Algo que muitas pessoas nunca perceberam, mas que pode estar influenciando profundamente a forma como vivem, tomam decisões e enfrentam desafios todos os dias. A maioria das pessoas acredita que seus problemas estão apenas nas circunstâncias externas, nas dificuldades financeiras, nas oportunidades que não apareceram ou até mesmo nas pessoas ao redor. Mas existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer para si mesmas. E se o verdadeiro problema estiver na forma como estamos pensando? E se, sem perceber, estivermos interpretando a vida da maneira errada? Essa pergunta pode parecer simples, mas quando olhamos para as Escrituras percebemos que a Bíblia fala muito mais sobre pensamentos do que muitas pessoas imaginam. Na verdade, grande parte da transformação espiritual começa exatamente na mente. Muitas pessoas procuram mudanças externas, esperam que algo ao redor delas mude primeiro, mas a Bíblia constantemente aponta para algo mais profundo. A transformação começa dentro de nós, na forma como pensamos, interpretamos e reagimos à vida. Talvez você já tenha passado por momentos em que parecia que tudo estava contra você. Momentos em que dúvidas começaram a surgir. Pensamentos negativos começaram a dominar sua mente e, aos poucos, a esperança foi diminuindo. Isso acontece com muitas pessoas. A mente humana tem uma capacidade impressionante de criar cenários, antecipar problemas e imaginar resultados negativos mesmo antes que qualquer coisa aconteça. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas começam a viver presas em pensamentos que não refletem a verdade, mas apenas medos, inseguranças e interpretações equivocadas da realidade. Quando isso acontece, a pessoa começa a tomar decisões baseadas nesses pensamentos. Começa a agir com medo, a evitar oportunidades, a duvidar de si mesma e até mesmo a questionar o propósito de sua própria vida. Mas existe um princípio espiritual muito importante que aparece repetidamente nas Escrituras. Aquilo que domina a mente de uma pessoa acaba influenciando diretamente o rumo da sua vida. A Bíblia fala sobre a renovação da mente, sobre guardar o coração e sobre levar pensamentos cativos. Esses ensinamentos não são apenas conceitos espirituais abstratos. Eles são orientações práticas sobre como viver de forma mais consciente, equilibrada e alinhada com os princípios de Deus. Pense por um momento em quantas decisões tomamos todos os dias baseadas apenas em pensamentos que surgem automaticamente na nossa mente. Às vezes um pensamento aparece e nós simplesmente assumimos que ele é verdadeiro. Não paramos para questionar, não analisamos, apenas reagimos. Se o pensamento diz que algo vai dar errado, começamos a agir como se já estivesse destinado ao fracasso. Se o pensamento diz que não somos capazes, começamos a evitar desafios que poderiam nos fazer crescer. Com o tempo, esses pensamentos começam a criar um padrão dentro da mente, um tipo de programação interna que influencia nossas atitudes sem que percebamos. É por isso que muitas pessoas vivem repetindo os mesmos ciclos na vida. Elas acreditam que o problema está apenas nas circunstâncias externas, mas muitas vezes a raiz está nos pensamentos que estão sendo alimentados diariamente. A Bíblia nos mostra que existe uma batalha acontecendo dentro da mente humana. Não é uma batalha visível, mas é extremamente real. Pensamentos de fé e esperança disputam espaço com pensamentos de medo e dúvida. Pensamentos de propósito disputam espaço com pensamentos de desânimo e insegurança. E a direção que damos para a nossa vida muitas vezes depende de qual tipo de pensamento estamos alimentando com mais frequência. Isso não significa ignorar os problemas ou fingir que as dificuldades não existem. Pelo contrário, significa aprender a olhar para a vida com uma perspectiva mais profunda, baseada em princípios espirituais que ajudam a interpretar as situações de forma mais equilibrada e consciente. Muitas pessoas pensam que mudar a vida exige grandes eventos, grandes oportunidades ou grandes mudanças externas.
Mas a Bíblia revela algo surpreendente. Muitas transformações começam com mudanças muito simples na forma de pensar. Quando a mente começa a se alinhar com princípios de fé, propósito e confiança em Deus, algo começa a mudar internamente. A pessoa passa a reagir de forma diferente às mesmas situações. Problemas que antes pareciam impossíveis começam a ser vistos como desafios, que podem ser enfrentados com sabedoria. Obstáculos que antes pareciam o fim do caminho começam a ser interpretados como parte do processo de crescimento. Isso acontece porque a mente não está mais dominada apenas por medo ou dúvida, mas começa a ser guiada por uma visão mais clara e mais forte da realidade. Existe também outro detalhe importante que muitas pessoas ignoram. Os pensamentos que repetimos com mais frequência acabam moldando nossa percepção do mundo. Se alguém passa muito tempo alimentando pensamentos de escassez, começa a enxergar escassez em todos os lugares. Se alguém passa muito tempo alimentando pensamentos de fracasso, começa a interpretar cada dificuldade como prova de que não é capaz. Mas quando uma pessoa começa a desenvolver uma mentalidade baseada em fé, gratidão e propósito, algo muda na forma como ela interpreta a própria vida. As mesmas situações podem começar a ser vistas de maneira completamente diferente. Esse princípio aparece em muitas passagens bíblicas que falam sobre renovar a mente, guardar o coração e vigiar os pensamentos. Não é apenas uma questão espiritual distante da realidade. É um ensinamento extremamente prático sobre como viver melhor, tomar decisões mais conscientes e desenvolver uma vida mais equilibrada. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso dessa forma. Mas muitas vezes a maior mudança que alguém pode fazer não está em mudar de cidade, mudar de emprego ou mudar as pessoas ao redor. A maior mudança começa quando a pessoa decide mudar a forma como interpreta a própria vida. Quando ela começa a questionar pensamentos automáticos que surgem na mente. Quando ela aprende a substituir ideias negativas por princípios mais fortes e verdadeiros. Isso não acontece de um dia para o outro. É um processo. A mente humana foi treinada ao longo de muitos anos para reagir de determinadas maneiras. Muitas crenças foram formadas a partir de experiências passadas, opiniões de outras pessoas e momentos difíceis que deixaram marcas profundas. Mas a boa notícia é que a mente também tem a capacidade de aprender, crescer e se renovar. A Bíblia apresenta essa renovação como um processo contínuo. Não é algo que acontece apenas uma vez, mas algo que se desenvolve ao longo do tempo. À medida que a pessoa começa a alimentar pensamentos mais alinhados com fé, esperança e propósito. Quando isso começa a acontecer, pequenas mudanças internas começam a produzir grandes mudanças externas. A forma como a pessoa reage às dificuldades muda. A forma como ela enxerga oportunidades muda. A forma como ela se relaciona com outras pessoas muda. Aos poucos, a vida começa a seguir uma direção diferente. Talvez neste momento você esteja passando por um período de dúvidas, desafios ou incertezas. Talvez existam pensamentos que aparecem na sua mente dizendo que algo não vai dar certo, que você não é capaz ou que o futuro parece incerto. Se isso acontece com você, saiba que não está sozinho. Muitas pessoas passam por momentos assim. A diferença está em como cada pessoa decide lidar com esses pensamentos. Algumas pessoas simplesmente aceitam tudo que a mente diz e vivem presas nesses padrões. Outras começam a questionar esses pensamentos e a buscar uma perspectiva mais profunda baseada na fé e nos princípios que a Bíblia ensina. Quando uma pessoa começa a desenvolver essa consciência, ela percebe algo poderoso. Nem todo pensamento que aparece na mente precisa ser aceito como verdade. Alguns pensamentos precisam ser analisados, confrontados e substituídos por algo mais alinhado com propósito e sabedoria. Esse processo exige prática, atenção e disciplina, mas os resultados podem transformar completamente a forma como alguém vive. De repente, aquilo que antes parecia um grande peso começa a perder força.
A mente começa a ficar mais tranquila, mais clara e mais focada. A pessoa passa a tomar decisões com mais confiança e menos medo. É exatamente por isso que tantas passagens bíblicas enfatizam a importância de cuidar da mente e do coração. Porque aquilo que acontece dentro de nós acaba influenciando tudo o que acontece ao nosso redor. Talvez a pergunta mais importante que você pode fazer hoje seja esta: quais pensamentos têm dominado sua mente ultimamente? Eles têm trazido esperança ou têm alimentado medo? Eles têm encorajado você a avançar ou têm feito você duvidar da sua própria capacidade? Às vezes, apenas fazer essa pergunta já começa a trazer uma nova consciência sobre a forma como estamos vivendo. E quando essa consciência aparece, ela abre espaço para algo muito importante: a possibilidade de mudança. A verdade é que a forma como pensamos pode nos aproximar do propósito que Deus tem para a nossa vida ou pode nos afastar dele. Pensamentos de fé nos impulsionam a agir com coragem e confiança. Pensamentos de dúvida nos fazem recuar e desistir antes mesmo de tentar. Pensamentos de gratidão nos ajudam a perceber as bênçãos que já estão presentes. Pensamentos de reclamação nos fazem acreditar que nada é suficiente. Ao longo da história, muitas pessoas descobriram que uma das maiores transformações que podem acontecer na vida humana começa exatamente dentro da mente. Quando a mente começa a ser renovada, novas possibilidades aparecem, novas atitudes surgem, novas decisões começam a ser tomadas. E pouco a pouco a vida começa a seguir uma direção diferente. Talvez hoje seja o momento de refletir sobre isso. Talvez seja o momento de observar com mais atenção os pensamentos que você tem alimentado todos os dias. Porque aquilo que você pensa com frequência acaba influenciando quem você se torna ao longo do tempo. E quando você aprende a alinhar seus pensamentos com fé, propósito e sabedoria, algo poderoso começa a acontecer. Se essa mensagem fez você refletir de alguma forma, escreva nos comentários a palavra renovação, para mostrar que você está disposto a transformar sua forma de pensar e crescer espiritualmente. Isso também ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Se você gostou desta reflexão, deixe seu like, porque isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas que também estão buscando crescimento espiritual e uma mente mais forte. E se você quer continuar recebendo conteúdos como este sobre fé, mentalidade e sabedoria bíblica, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Muitas vezes, uma única mensagem pode trazer a clareza que alguém precisava para começar uma grande transformação na vida.